Hi there, hi gorgeous. Good afternoon. Hoje é mais uma live do Esquenta Pro Evento, a Rota para a Confiança em Inglês. Evento que vai acontecer nos dias 7, 9 e 11 de março. E para participar é muito simples. Mas o que você vai ver nesse evento? Eu vou te mostrar todos os caminhos errados que não te levam à confiança a falar inglês. E eu vou te mostrar também os caminhos certos para finalmente você dizer que é sim confiante. E além disso, eu vou mostrar um mapa com todas as paradas, todos os caminhos, todos os passos para você chegar onde você deseja, que é a confiança ao falar inglês. A gente hoje vai conversar sobre oratória, sobre como falar em público, como ser ouvida, e eu terei uma convidada, a Fernanda Sanches. Assim que ela entrar, eu a convido. Mas por enquanto eu já tenho algumas perguntas, eu recebi algumas perguntas na minha caixinha. Mas se você quiser deixar alguma pergunta, se você quiser comentar ou encaminhar essa live também para alguém, pode ficar à vontade, pode mandar para quem você quiser. Tem algumas pessoas chegando aqui e a Fernanda já está aqui. Espera aí que eu vou chamá-la. Calma aí. A gente começa. Pronto, daqui a pouco. Cadê? Opa, será que eu convidei corretamente? Ah, tá aqui! Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo Tudo ótimo. bem. Como é que Prazer tá? estar aqui. Que ótimo. Obrigada por aceitar o convite. Sim, Como é que tá a gostei muito. temperatura por aí? Tá calor, inclusive bem lembrado. Vou ligar o ventilador aqui para dar uma refrescada. Aham. Aqui dá um pouco de frio, eu moro em Portugal, e eu saí para Ah, fazer uma coisa rápida, bem perto de casa. E eu pensei, tá tão ensolarado, o dia tá tão bonito. Ontem tava chovendo, mas hoje tá bem bonito. Aí eu pensei, quem precisa de casaco, não é mesmo? Só que é inverno aqui. E aí quando eu coloquei o pé para fora, me arrependi. Mas é assim, né? É o céu, ele confunde a gente, né? Porque a gente olha e tá bem ensolarado, mas não tá quente. Só tá com sol, mas não tá quente. aqui em São Paulo é assim, você sai com blusa, no meio do dia você tem que tirar a blusa, depois você liga a sombrinha e guarda-chuva, põe a blusa de volta. Em um dia só você vive as 7 estações, digamos assim, não é nem 4, é 7. Pois é. Mas deixa eu conversar um pouco e te apresentar, né, para as pessoas. E a gente tem algumas perguntas que eu selecionei que a gente pode conversar. Mas eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é a Fernanda Sanches e por que você teve a ideia de criar o canal, de criar esse perfil, né, Aprenda a Falar em Público. Sim, bom, prazer estar aqui. Fiquei muito grata com o convite. Gosto muito de falar sobre esse tema que eu trabalho, que é falar em público. E, na verdade, surgiu, né? Como que surgiu esse projeto? Eu sou atriz já faz bastante tempo. Comecei a ser atriz com 16 anos de idade, profissionalmente. Comecei a estudar com 13, já era um sonho da infância. Então, o sonho estava lá, né? Assim como a gente tem aquela coisa do falar inglês, do viajar, do falar em público. Mas quando chegou na área mesmo, eu mesmo muito jovem, eu me senti muito insegura, né? Então eu sentia que eu tinha muitas travas, muita dificuldade, mesmo se me achando uma pessoa extrovertida, né? Então aí eu fui falando, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou desistir do sonho, eu vou estudar, e aí resolvi estudar, sempre fui muito estudiosa. Isso até é uma coisa que quero abordar aqui mais pra frente, porque tem muito a ver, né? A gente vai descobrindo com a pesquisa de que o medo de falar em público, coisas desse tipo, tem muito a ver com pessoas perfeccionistas, pessoas que querem fazer as coisas bem feitas, então também o perfeccionismo aí, em algum nível, quando ele começa a virar um problema na sua vida, também faz você deixar de arriscar, digamos assim. E aí, dentro de toda essa pesquisa que eu fiz, né, e sempre trabalhei na área, eu também sempre dou aula desde os 19 anos. Então, eu fui conhecendo técnicas, dei muita aula para pessoas que não são atores profissionais, né, pessoas amadoras, ONGs, a todas as idades, e fui me aproximando, né, fui me aproximando do mundo corporativo. Eu percebi que as pessoas foram buscando esse conhecimento do que eu tinha para ensinar, e entendi que existia um espaço na oratória
que tinha muito sentido o que eu ensinava, né? Uma abordagem da prática de uma pessoa que realmente vive palco, vive vídeos, passa por essas experiências, passou pelas mesmas dificuldades, que podia ser levado para outras pessoas. E foi aí que eu comecei a dar aula de oratória, isso foi em 2018 que eu comecei a dar aula de oratória, dei aula em algumas escolas, e aí eu construí a minha metodologia, e desde então, aqui com o Instagram mesmo, foi crescendo junto. Eu, bem no começo, criei essa página, a própria página, ela acompanha meu processo de criação desse método, então é muito interessante que hoje eu aplico, né, em mentoria particular, em treinamento em empresas, já dei muito curso presencial também. Eu aplico essa metodologia que eu construí, baseado nessa experiência toda minha prática e de estudo, e que eu sinto que tem tido muitos resultados bons. Então, eu fico muito feliz com essa troca que eu tenho com os meus alunos mentorados. É muito, muito bacana, né? A gente perceber que com a coisa que a gente sabe fazer, que a gente estudou, se preparou, a gente também pode ajudar as pessoas e a gente começa a ver o impacto disso, né, nas pessoas. Eu também sinto, assim, essa alegria toda vez que uma aluna me diz assim, ai, eu tô me sentindo muito mais confiante, eu falei numa reunião no trabalho, ou eu já planejei minha próxima viagem porque eu me sinto confiante para falar, então isso é bem interessante. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Sempre pensei em ter aula de teatro para tirar minha timidez ao público. É válido? Bom, vamos começar com pergunta. E quem tiver pergunta pode ir mandando. Sou suspeita para falar, né? Porque toda a minha teoria, toda a minha metodologia é baseada no teatro, né? Lógico que eu também sou apresentadora, mestre de cerimônias, locução, já fiz muitos outros trabalhos que envolvem a comunicação, mas minha profissão primeira é ser atriz. Então eu diria que sim, que fazer teatro tem um grande ganho aí nessa busca, né, por perder a timidez, mas eu também acho que a gente tem que entender o que é o teatro, né, entender como que faz teatro. Quando eu construí a minha metodologia, a princípio eu tinha criado, inclusive, um curso de técnicas teatrais em um mês, para contemplar um público que não tem condições de ficar muito tempo fazendo curso de teatro. Hoje, na mentoria, eu trabalho alguns exercícios específicos de teatro, de atuação, de leitura de texto, principalmente. Mas o teatro, ele demanda uma dedicação. Então, assim, você demanda que você tenha alguns meses ali de envolvimento, de investimento naquilo, ficar um tempo com aquele grupo, né, gerar essa intimidade, ensaiar uma peça. Então, demanda que você também tenha esse investimento de tempo para você começar a ver esses resultados, né, se for falar só de teatro. Mas eu acho que como qualquer coisa, né? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e a gente quer ultrapassar aquelas barreiras daquelas primeiras dificuldades, porque eu não sei se você sente isso, mas, por exemplo, eu tenho experiência de fazer Aikido. Eu comecei a fazer Aikido no ano passado. Ah, que legal. Então, nas primeiras aulas, eu ficava ali toda empolgada, tudo era novidade e tudo eu sentia que eu estava aprendendo. Mas depois de um tempo, você precisa continuar se dedicando àquela atividade para você perceber que, bom, eu tive aquela curva de aprendizagem, que ela é super rápida quando a gente começa a aprender qualquer coisa, óbvio, porque se você não sabia nada e no dia seguinte você já sabe uma coisa, você já aprendeu bastante, né? Então, tem aquela curva de crescimento super rápida, mas depois você começa a perceber que, opa, peraí, se eu quero continuar aprendendo, eu preciso manter essa consistência, porque você falou em relação a se dedicar, né? Não ajuda, mas não é imediato. A oratória é uma prática, né? Então, é uma prática. Então, não existe como aprender lendo o livro, né? Eu tenho um curso online em formato de vídeos que é feito para as pessoas praticarem. Ele tem um tempo de duração de cada exercício daquele, vai bater em você, você vai precisar fazer. Então não adianta também assistir todos os meus vídeos e achar que aprendeu. Não é um curso teórico, não é um aprendizado teórico. Há muita teoria, né? E é por isso que eu faço live. As lives servem para a gente trazer os conceitos, trazer as teorias. Mas o aprendizado mesmo, ele vai estar na mãos à obra ali, né? Sim. Você falou uma coisa, antes da gente ir para as perguntas que eu tinha recebido aqui, que você comentou que você era extrovertida, mas você se sentia insegura, né? Você tinha uma certa insegurança quando você começou lá no teatro. Então, ou seja, não é só a pessoa tímida que precisa praticar oratória. A pessoa que também é extrovertida, a pessoa que não tem uma dificuldade assim, de falar, mas ela também precisa aprender a oratória, não é isso? Sim, eu acho que já que você entrou nesse tema, eu vou dar uma contextualizada aqui, né, sobre o falar em público, já que a gente está fazendo essa live sobre confiança, né, como ter confiança no falar, esse é o tema que a gente se propôs, né. Quando a gente fala de falar em público é o maior medo do homem, isso já é uma pesquisa aí que foi feita por diversos
diversos meios, em diversas épocas, mostrando que quando você pergunta para as pessoas qual é o seu maior medo, antes de perder emprego, perder casa, perder dinheiro, vem a frase falar em público. Então a gente tem que entender que esse medo, ele é um medo muito comum às pessoas. Nós temos esse receio, essa insegurança de se expor, né, de estar lá na frente falando, as pessoas estarem me escutando. Isso é normal. Acho que quando a gente entende que esse medo ele faz parte de praticamente todos os seres humanos e que em algum nível, né, o medo sempre nos protege o quê? Do bom senso, pelo menos ele traz o bom senso, digamos assim, a gente já tira esse lugar de ficar se olhando como o diferente que tem medo de falar em público. Não, você é o igual, você já não é o diferente, já começa daí, né? E essa insegurança, ela vem muito dessa questão que eu falei da autocrítica, do perfeccionismo. O perfeccionismo, a autocrítica exagerada, que vai fazer com que você não tenha coragem de falar inglês quando você está na situação, que você não tenha coragem de falar em público, ou de se expor, ou de colocar a sua pergunta, né? Mesmo que seja uma pergunta, às vezes numa aula, isso vem dessa vozinha que fica aqui falando, não, né? Aquela vozinha quase um diabo, aí você vai falar isso, ai que manda falar isso. Então a gente tem que aprender com as técnicas a como que a gente vai silenciando essa vozinha, ou falando, tá, beleza, senta lá, Cláudia, me deixa em paz aqui. E com as técnicas, instrumentalizando para falar bem. Então, são dois processos, entendeu? O processo de eu aceitar o meu medo e começar a deixar ele não ter tanto peso sobre mim. E depois o processo de que quando eu aprendo técnicas, de tudo, né? De voz, de respiração, de corpo, de comunicação verbal, comunicação não verbal, a minha comunicação melhora. Então, eu me sinto mais à vontade. Né? É um jogo que vai ter um ganho contínuo, né? Sim. Eu costumo dizer que a prática leva à confiança. Eu sempre repito essa frase, que a prática não é que leva à perfeição, ela leva à confiança. Então, bom. Quanto mais a gente pratica, mais confiante a gente fica naquela atividade. Então, quem está aqui pode mandar perguntas. A Fernanda tinha, inclusive, comentado comigo, a gente conversou nos bastidores e ela tinha comentado. Então, se você tiver alguma pergunta, se você quiser fazer algum comentário, pode deixar aqui. Por isso que eu não vou deixar os comentários fechados, apesar de que fica passando no seu rosto, né? Mas, não, pode deixar, não tem problema pedido, não. Vamos pra gente interagir bastante. O povo livre aí para perguntar. Aproveitem, gente. Ó, tem 2 professoras aqui doando o seu tempo de forma gratuita para vocês, então aproveitem. Exato. Então, vamos para as perguntas que eu já tinha recebido na minha caixinha. A primeira é, não gosto de ser o centro das atenções ao falar. Como faço para superar isso? Olha, essa é uma pergunta ótima, ótima, ótima. E essa resposta aqui, quem estiver na live vai aproveitar bem dela. Quando a gente fala de comunicação, tem um conceito maravilhoso, que quando a gente começa a estudar, né, mais a prática da comunicação mesmo, né, e aí foi quando eu fui estudar comunicação. Eu cheguei até a estudar jornalismo, fiz algumas outras áreas de estudo, porque o teatro ele é uma coisa que ensina você a se expressar no palco e criar personagens, ele tem outra função. Agora, falando de comunicação, você entende o que... Quando você se pergunta o que é comunicação, a gente chega em conceitos muito legais. Então, um dos conceitos que eu adoro é comunicação é tornar comum ao outro. Esse é um conceito que eu adoro, né? Que eu tô aqui para transformar o que eu tô falando, é quase traduzir as minhas ideias da minha cabeça, que a nossa cabeça é muito louca, né, gente? Então a gente traduz para que a pessoa entenda. Isso já é uma coisa que você fala, opa, então a comunicação não é um dedo apontado tanto aqui para mim, não, é mais apontado para quem tá me escutando. O meu foco, ó, tá em vocês do que em mim. Isso já tira um pouco esse peso do centro das atenções. E, para além disso, complementando isso, comunicação é uma ponte, é uma sintonia. Quando você se coloca à disposição de quem está te escutando, você entende que não é sobre o seu ego, não é sobre você, não é se ninguém está aqui para ver se meu cabelo tá legal, o que a Fernanda comeu hoje. Não, eu estou aqui porque eu estou para passar uma mensagem. A minha mensagem é falar de confiança ao falar em público. Então, eu sou um instrumento de uma mensagem. Isso tem bastante a ver com a arte. O artista se sente dessa forma. O personagem, o ator, o músico. Eu estou aqui como instrumento. Esse é o grande artista, né? Quando ele está em função de sua obra. Eu acho que isso já é um lugar que coloca a gente num estado de pensar o falar em público de uma maneira muito diferente. Que já tira esse peso aí do foco, né? Tá, então eu acho que também casa um pouco com uma próxima pergunta, que é, eu sou tímida, mas tenho que, vamos lá, essa é um pouco mais,
Vamos ver. Sou tímida, mas eu tenho que fazer uma apresentação em inglês no trabalho. E aí? E aí, agora a gente vai resposta dupla aqui, hein, gente? Vamos fazer a minha parte do falar em público e depois a Luciana já arremata aí com a parte do inglês, tá? Eu acho até engraçado falar isso, vou até fazer uma parte aqui, porque eu faço aula de inglês hoje, porque eu tenho, ao mesmo medo que eu sinto as pessoas sentindo de falar em público, eu tenho um pouco esse mesmo receio com o inglês, então eu consigo sacar muito qual é o medo que as pessoas sentem de falar, porque é um medo muito parecido com o meu ao falar inglês. Quando eu tenho medo de falar, que é uma questão de você querer ser perfeita, querer falar da forma mais maravilhosamente falada que você teria na face do planeta. Não. Às vezes a pessoa só precisa de um oi, tudo bem, como é que você tá, né? Às vezes a gente também quer complicar a vida e não ajuda. Sim. Voltando aqui a apresentações em empresa, tá? Isso essa resposta, assim, ela completa, ela seria um pouco longa, eu vou tentar dar uma resumida, porque eu trabalho muito isso no meu método, né, da mentoria. Hoje eu trabalho muito com mentoria individual. E uma das coisas que a gente mais faz nessa mentoria para as pessoas poderem se experimentar é fazer um pitch, um elevator pitch, um video profile, uma mini bio. Eu gosto de chamar cartão de visita em formato de fala. É aquele falar de você rapidamente, sucintamente, de maneira sintética, concisa, eficaz, onde você mostra os seus valores e você fala quem é você, né? Sendo autêntica, digamos assim. Esse é um processo mesmo, é um processo de estudo que você faz em cima de construção de roteiro, construção de conteúdo, expressão de comunicação não verbal. Então tem muitas técnicas que você pode trabalhar que vão tornar essa sua fala de se apresentar em uma situação, seja ela entrevista de emprego, seja ela um congresso, alguém que te convida, um vídeo de produto que você vai oferecer, é um método de trabalho que faz com que você fique muito segura ao passar por essa circunstância, porque você fez um trabalho sobre ele. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu digo bastante em relação a apresentações, ensaie a sua apresentação. E ensaiar também é saber como ensaiar, porque tem a questão que não é ficar repetindo a mesma coisa, não é decorar o que está escrito. São técnicas, entendeu? Mas quando você constrói esse conteúdo, entendendo que isso é um roteiro que você vai ter para você fazer uma apresentação como essa, que é uma coisa importante, digamos assim, isso já também te traz muita confiança na hora de apresentar, porque você não está lá, não caiu de paraquedas, né? Você teve um trabalho que você fez em relação a esse conteúdo, né? Sim. E se eu posso fazer uma contribuição em relação a essa pessoa em específico, porque ela fala que ela quer fazer a apresentação, ela precisa fazer a apresentação em inglês, eu acho que é exatamente a mesma coisa. É ensaiar, é treinar, é preparar a apresentação com antecedência, procurar saber quais são os recursos que pode utilizar. Então, por exemplo, pode se utilizar alguma parte visual, né? Se tiver alguma... Olha, Chuva? trovão, vocês ouviram o trovão? Bateu aqui. Chuvaça. Nossa, e aqui tá um céu, um sol lindo. Mas, de repente, se tiver algum recurso que a pessoa possa utilizar, também utilizar desses recursos possíveis, né, e viáveis naquela apresentação. Isso tudo ajuda, né, a transmitir essa informação que ela precisa. Assim, no meu caso aqui, só complementando a sua resposta, no caso da oratória, né, se eu falar de prática de oratória, eu trabalho um pouco diferente, assim. Eu sempre digo que se você quer treinar a sua oratória, quanto menos muleta você tiver, melhor. Porque senão a gente se esconde por trás da... Aí bota aquele slide, aí bota isso, bota o arquivo, bota... Não, Sim. Se você quer treinar como falar bem, então quanto mais esteja você na circunstância ali com a sua própria fala, passando as informações, todas as informações necessárias apenas com este meio, né, que é bastante, porque tem uma expressão toda corporal aqui também junto, melhor. Né? Então isso para o treino da oratória, quanto menos utilização de recursos é melhor. Tá? Só para complementar aí a fala. Sim. Foi bem importante você falar sobre isso. Eu não queria passar a ideia de que era para a pessoa usar muletas. Eu também falo sobre, por exemplo, pessoas que usam o Google Translator. Tudo bem, não tem problema. Mas você só não pode usar isso como muleta. Né? A gente usa muleta quando a gente precisa de ajuda para se locomover. A gente está com algum problema, usa durante um tempo, mas não pode ficar a vida inteira sem precisar e continuar usando aquilo dali. Mas como eu não sei como é essa apresentação dessa pessoa, de repente ela tem que apresentar números, essa pessoa tem que apresentar algum dado, então, né, pode ser que tenha alguma necessidade de ter uma parte visual. Mas como a Fernanda bem falou, gente, quem estiver aqui, se você tiver que fazer uma apresentação em qualquer local, não usa disso se você não precisa desses recursos. A fala
É o melhor assim, recurso. não é nem o 0 e o 100, é sempre o caminho do meio. Eu acho que a grande questão é a gente entender o que vai, é como passar bem a minha mensagem, entendeu? Se eu tô falando aqui, você tá me contratando para falar das finanças e números, e eu tenho muitos números, por exemplo, para te passar, eu vou falar o que eu tenho para te falar, e na hora que eu tiver que ler o número, eu leio o número para você, continuo falando com você, isso não é nenhum problema. E às vezes a gente arranja problema onde não tem. Eu tenho que decorar aquele número, porque na hora da apresentação você não tem que decorar nada. Eu tô aqui, eu tô bebendo minha água, eu tô com a minha caneta, meu papelzinho, eu tô continuando falando bem, isso não tá me atrapalhando. Isso aqui não é muleta, isso é apoio. Isso é o meu suporte que eu preciso para estar falando. Né? Então a gente entender também que é a gente que se coloca numa posição confortável, de acordo com as coisas que nos deixam confortável, mas sem transformar isso numa prisão que você não saia dela. Né? Outra pergunta foi, como eu faço para disfarçar o nervosismo? E eu acho que ela também ela se relaciona também com outra pergunta que veio aqui, que é que a pessoa fica com as mãos tremendo. Eu tremo quando eu preciso falar em público. Eu acho que elas estão talvez bem relacionadas, né? O nervosismo e tremer, né? Bom, nervosismo. Para a gente controlar ou dominar, digamos assim, né? Dominar o nervosismo, a gente tem técnicas para isso. Uma técnica que eu cito e que eu uso para muitas coisas dentro do oratório, que eu sinto que ela é uma técnica-chave, é a técnica da respiração consciente. Então, quando eu tenho domínio da minha respiração, sei respirar corretamente e uso ela a meu favor, seja consciente, diafragmática, são algumas técnicas de respiração, eu melhoro a minha fala e também domino o meu nervosismo. Eu acho muito legal, a gente sempre precisa se atentar às palavras que a gente usa para falar as coisas. Então, por exemplo, não adianta querer disfarçar o nervosismo. Só vai piorar a situação. Você tem que dominar o seu nervosismo. Você não vai disfarçar, você vai fingir nada. Você é um ser humano que está numa situação, entendeu? E a gente entende, viu? Nós, por mais complicado que seja a situação que você passe, né? Eu que sou uma pessoa, imagina, atores, a gente passa por testes semanalmente, a vida inteira você faz testes. E você demora muito para você se colocar nessa... É uma maturidade emocional que você conquista para falar, gente, eu só preciso ser eu mesma. Entende? Se eu ficar querendo acertar, se eu ficar querendo adivinhar o que a pessoa tem na cabeça dela, eu não vou ser natural. Então é o momento que você percebe, olha, eu sou isso, é isso que eu sou, né? Essa é minha melhor versão, e eu vou fazer do jeito que me cabe, né? Enfim. Então acho que esse é um lugar para a gente entender que, primeiro é o conceito que a gente dá para isso e as técnicas que eu trabalho. Né? E aí tem outras técnicas que são, por exemplo, de técnicas de consciência corporal, que também trazem essa confiança, né, na sua expressão. Eu tenho um vídeo no meu feed que chama Base de Apoio, sobre base de apoio, como essa base de apoio no chão mesmo, ela ajuda você a trazer essa confiança que vai tirar esse nervosismo, porque meu trabalho é muito técnico expressivo. E a questão das mãos, né, dos tremer as mãos, também vai ter a ver com a consciência corporal. Tem uma questão de eu entender o meu corpo, né? Tem uma frase, uma expressão muito boa que você trabalha na dança, que chama propriocepção, sinestesia. São técnicas que você começa a se reconhecer o seu corpo em relação ao outro. Isso vai te dando apoios, entendeu? Você vai ficando segura, porque você tem uma presença acontecendo e ela é 100%. E quando a sua presença é 100%, pode cair slide, pode acabar a luz, as pessoas estão com você. Quando a gente entende que eu estou aqui 100%, mesmo que aconteça um imprevisto, eu continuo 100%, as pessoas ficam comigo, elas têm essa empatia. Nós somos seres humanos, nós temos essa empatia. Onde que a gente perde a empatia do outro? Quando a gente quer fechar essa porta. Não fingir que não tem nada acontecendo, trazer uma frieza, que eu não tô sentindo nada, estão só disfarçando, aí vira uma arrogância que você não tá percebendo, entendeu? Então a gente às vezes acaba fazendo o inverso do que a gente tá se propondo por conta da nossa insegurança, né? Que quem não estava aqui antes, quando teve aquele barulho do trovão, por exemplo, você poderia fazer de conta que nada tinha acontecido e eu também ia ficar meio, né? Talvez fazer de conta que também não escutei nada. Mas não, você simplesmente falou, olha o trovão ali, vocês ouviram? E a gente se comunica e a gente se entende, né? Sim, é exatamente isso. Você quer disfarçar o que todo mundo viu, gente? Não, usa a favor. E às vezes são esses momentos
que vão te trazer o ganho da improvisação. Aí é a improvisação, né? É a técnica da improvisação que faz você aproveitar os imprevistos como coisas positivas e não como problemas. Sim, tem uma expressão em inglês que é Let's talk about the elephant in the room. Let's talk about the elephant in the room. Que tem um elefante na sala, mas ninguém tá percebendo. Tá todo mundo fazendo de conta que não tá vendo? Como pode? Impossível, né? Muito boa. A outra pergunta é, posso ler o que eu vou falar? Eu acho que é alguma apresentação, né? A pessoa estava imaginando assim que vai falar alguma coisa, vai precisar falar em público, e aí quer saber se ela pode ler ao falar. Olha, essa pergunta é muito relativa. Tá, e eu acho interessante, mas ela teria várias respostas, depende do contexto. Normalmente, se você vai fazer uma apresentação, seja do que for, do seu projeto, do seu currículo, da sua área, de uma aula, não, você não vai ler o que você fala. Você vai falar naturalmente as suas ideias e se precisar, ó, tudo que eu tô anotando aqui, as coisas que os tópicos importantes, vou dar uma conferidinha, legal, confiro, volto. Eu posso ter coisas que me deixem mais seguras, para eu não esquecer a linha de raciocínio, tá? Ficar lendo como se fosse um teleprompter, né? Muita gente faz isso. Eu sei ler teleprompter porque eu sou apresentadora, mas leitura de teleprompter é uma técnica muito específica. Não é simplesmente ficar lendo as legendas que todo mundo tá fazendo aí, porque tá todo mundo percebendo. No teleprompter, é você assistir lá o Jornal Nacional e você não nem passar pela sua cabeça que o William Bonner tá lendo o que ele tá falando. Então, assim, é esse tipo de técnica profissional de uma área muito específica que não condiz com a maioria das áreas de todos os outros seres humanos. Porque você não vai ter esse tempo de criação desse teleprompter, você não vai ter alguém passando teleprompter para você. Então, às vezes, a gente se apega a umas coisas que só consegue fazer daquele jeito, sabe? Por exemplo, slide. Bota o slide, escreve tudo que vai falar e ainda lê o slide. Vamos combinar uma apresentação mais chata que essa não existe, né? Não existe apresentação mais chata que um slide totalmente escrito e você lendo o slide junto, ainda mais lendo mal. Não, gente, slide é tópico, slide é para o público, slide é só uma lembrança de coisas que você pode você mesmo esquecer ou você quer reforçar. É para isso que serve o slide. O conteúdo você constrói, entendeu? Dentro da sua linguagem. Por quê? Porque se eu ficar lendo só, ou se eu ficar apegado a isso que eu escrevi, ou decorar, né? Tem muita gente que acha que tem que decorar conteúdo, a pior coisa também é decorar conteúdo. Você não fica aberto aos insights que podem acontecer quando você está em presença. Porque eu estou aqui agora com vocês. Então pode acontecer um insight aqui da nossa conversa que eu não vou ter coragem de abordar, porque eu vou ficar com medo de sair do script. Então, assim, tem muitos problemas em fazer leitura durante a apresentação, tá? Mas fazer leitura como treinamento, leitura em voz alta, leitura de texto de teatro, até que eu faço muito com os meus alunos, é fantástico. Então, você treinar a sua leitura na sua casa, fazer leitura alta, trabalhar técnicas vocais de leitura, como pausa, ênfase, entonação, várias outras que você trabalha em cima de textos, é uma prática maravilhosa. E, inclusive, pegar um texto que você ama e ler para alguém, ou ler, né? Agora, em algum momento aqui, eu posso pegar um livro e começar a ler. Ok, você está realmente lendo, você está na função de ler. Agora, não colocar a leitura para tampar um buraco que é da comunicação falada, né? Esse é o problema. Sim. Com relação a isso da leitura, né? De fazer a leitura e ensaiar e treinar, uma das coisas que eu falo, por exemplo, para as minhas alunas é leia, quando você estiver lendo um texto em inglês, leia em voz alta. Porque a partir do momento que você começa a se ouvir, você começa a reconhecer padrões e você percebe, essa palavra está um pouco estranha, não era assim que eu me lembrava dela. E aí a própria pessoa consegue fazer os devidos ajustes, se necessário. Então isso também funciona em qualquer área, como você está falando. Sim, em relação e olha, eu vou te falar em público. As pessoas, a gente fala mal português, viu? No geral, aí você pegar a maioria, as pessoas fazem isso em outras línguas, mas deveriam fazer bem mais com o português mesmo, viu? Para poder falar melhor a própria língua mãe, né? Outra pergunta, são duas perguntas que talvez a gente possa colocar em uma só. Foi, como falar naturalmente? Foi essa a pergunta. E a outra, como ser natural ao falar, mesmo preocupado com técnicas e regras? Tá, legal. Muito bem.
Vou só dar uma lidinha aqui na frase do Maílson, que escreveu um trecho que deve ser da Bíblia. Os imprevistos sobrevêm a todos. Ótimo, ótimo, é isso mesmo. Os imprevistos sobrevêm a todos. E a gente ganha muito público quando a gente aceita o imprevisto. A gente pega essa bronca junto. Né? A gente, fala sobre o elefante. Aí você gera uma admiração maior pela sua figura quando você faz dessa forma do que quando você fica lá disfarçando uma coisa que todo mundo tá vendo, né? Muito bem, entrando aqui na questão do ser natural, né? Essa palavra é muito interessante, ser natural, e eu gosto muito de falar sobre ela porque eu acho que ela diz muito respeito da forma como eu trabalho. Né? O meu método está muito focado nisso, em a gente aprender técnicas que me ensinem a falar como eu sou, cada um de nós. Não é falar do jeito que a Fernanda fala, não é do jeito que o professor de oratória quer que fale, não. É o seu jeito de falar, é a sua autenticidade apoiada por técnicas que te ajudam a ficar mais natural. Tá? Então isso também é um aprendizado prático, né? São práticas que você constrói, que vão fazendo você entender o que é esse natural. Né? Primeiro tem muito autoconhecimento envolvido aqui. Eu me escuto meus áudios, né? Primeira pergunta, escuto meus áudios. Eu vejo os vídeos que eu produzo. Eu já ouvi a minha voz, eu sei como é que eu tô falando, porque se eu ficar fugindo de ficar me vendo como que é a representação dessa minha expressão, vai ser muito difícil eu mudar. Porque eu nem sei como é. Né? E tem muito medo, as pessoas têm muito medo de se ver, de se assistir, de se ouvir. Então essa barreira precisa ser quebrada primeiro. Eu preciso me reconhecer, mesmo que tenha coisas a serem trabalhadas. E reconhecer também quais são os pontos fortes, que muitas pessoas esquecem de lembrar que tem ponto forte. Né? Então tem esse lugar primeiro. O que você está chamando de natural, entendeu? Na vida, você fala natural? Né? Se eu pegar a minha vida hoje, do dia a dia, eu falo natural para saber se eu estou falando natural em público, entendeu? Tem uma pergunta que vem antes aí, entender como é que a minha própria comunicação acontece. Né? Isso é um lugar aí de autoconhecimento. E eu acho que a naturalidade, como que eu trabalho a naturalidade, né? Ela vem muito desse reconhecimento de como que eu aplico essas técnicas para melhorar essa comunicação. Aí tem a questão da presença, do conforto. Estou tentando fazer do jeito sutil, aqui, do jeito conciso aqui, porque realmente é a técnica toda, né? A vida do ator, por exemplo, por mais que você vá criar um personagem, a busca do ator é pela espontaneidade. Então você passa uma vida, né, estudando e trabalhando para que você encontre a espontaneidade a cada trabalho. Esse é um processo eterno da busca do ator, de que cada personagem que eu pegar, cada vez que eu falar, eu vou parecer natural, eu vou parecer espontâneo. Então isso é uma pesquisa de uma vida. Na oratória, não vou te dizer que não é diferente não, tá? É um lugar de você ficar se observando mesmo, se você está falando com a clareza que você gostaria, né, da forma como você gostaria, mantendo essa naturalidade. Né? Então, aí são muitas técnicas envolvidas nisso. São as técnicas mesmo de corpo, vocais, de respiração, de construção desse roteiro, né, de propriocepção, de entendimento mesmo de como é que funciona a minha linguagem, né, como é que a fluidez da minha fala se dá, de leitura. Então, na verdade, todo o aprendizado, na minha concepção, de um curso de oratória, de um processo de oratória, ele está para você atingir isso. Então, assim, praticando e estudando oratória seria a resposta, né? Agora, para complementar, só para complementar uma coisinha, tem uma frase que eu joguei uma vez no meu Reels, de algum livro que eu li, que dizia assim: se você está falando em público e as pessoas perceberem que você fez aula de oratória, o seu professor de oratória não vai gostar disso. Então é para responder essa questão da técnica aí, tá? A técnica, ela tá aqui exatamente para ser invisível, tá? Ela não é para ficar aparente, não. Mas eu acho que talvez o primeiro passo seja esse autoconhecimento, que você tinha começado a comentar na sua resposta, de você se perceber enquanto falante, como é que você se comunica, e a partir dali ter toda essa técnica, como você está explicando. Aí realmente, gente, eu sugiro então fortemente que você procure a Fernanda depois. Teve um comentário aqui que já passou. Verdade, queremos perfeição em outra língua e nem temos na nossa nativa. Não é? Sim. Pois é. Fica a dica, pessoal. Fica a dica.
Mais duas perguntas, eu acho, para a gente já fechar por conta do andar da nossa. A conversa está ótima, mas a gente também tinha combinado para não ficar, né, uma entrevista muito longa. Aproveitem, Então, hein? Quem tá aí ao vivo, ó. pois Aproveitem que mais tem alguns pouco tempo minutos. para perguntar. Podem mandar perguntas, eu vou ler aqui mais duas, mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar nos comentários. Eu acho que talvez dê para você colocar, eu vou colocar as duas perguntas e talvez dê para responder juntas. O que fazer se der branco e também o que fazer se você falar errado, se a pessoa falar errado. Tá. Bom, acho legal que a pessoa colocou aqui a questão do imprevisto, né? Eu tenho um vídeo até que vocês podem achar no meu feed, né? Que se chama Como Controlar o Branco, né? Como Dominar o Branco, que é um pré isso aí, como não ter o branco, na verdade, né? Aí é uma explicação que vem antes disso, que tem muito a ver também com essa questão da respiração e da presença, tá? E desse material construído que eu fiz, né? Que eu estive sobre ele, que eu trabalhei sobre ele. Tem gente que chama branco de puro não envolvimento com o conteúdo. Então, se eu não fiz nada, se eu não peguei para estudar, se eu não tive um contato com aquilo e já quero sair falando, você não vai sair falando bem disso. Assim, seja honesto com você mesmo, isso não é branco. Branco é o que eu esqueço a partir de uma coisa que eu já trabalhei, que eu já construí, que já estava pronta, digamos assim, né? E aí isso vem do nervosismo, e isso são técnicas, especialmente de respiração, que ajudam a gente a controlar esse branco. Agora, se o branco aconteceu, se eu já falei errado, se eu caí da cadeira, se a caneta caiu, se o slide não rolou, se deu tudo errado, gente, como é que eu lido com esse imprevisto, entendeu? Acho que essa é a grande questão, né? A gente... Nossa, tá caindo o mundo aqui, deixa eu só ver se tá tudo certo. Se tem... Peraí, só um minutinho, deixa eu fechar a janela. Tá bom. Bom, para quem chegou agora, a gente está conversando com a Fernanda Sanches. Ela tem uma página aqui no Instagram, ela tem um perfil que é Aprenda a Falar em Público. E ela tinha comentado que tem mentorias individuais e depois procurem a Fernanda. Mas a gente está conversando sobre como ter essa confiança para falar em público, para ser ouvida. E aí ela está respondendo essas duas perguntas. Agora ela vai falar sobre se tudo der errado, o que a gente faz? Se tudo der errado, o que a gente faz? Desculpem, gente, imprevisto. Eu acho que aí tem uma questão da gente entender, né, a vulnerabilidade e o poder da presença, né? Tem algumas coisas que eu poderia citar de referências boas aqui. Para quem ainda não viu, eu sempre indico assistir o TED Talk da Brené Brown, que chama O Poder da Vulnerabilidade, que é uma das coisas mais lindas que já foi feita de TED Talks na vida, eu já assisti umas 10 vezes, onde ela fala, né, assistam, tá, gente? O que eu vou falar aqui não é 1% do que é a grandeza daquele TED Talks. O que ela fala muito a respeito do que nos torna humanos, né? Onde que está a conexão humana? Onde a gente se sente conectado com o outro, né? Que o ser humano, o que a gente quer? A gente quer se conectar. A nossa vida, né? A gente quer falar. Por que a gente quer falar em público? Por que a gente quer aprender inglês? A gente quer viajar, a gente quer conectar, a gente quer conhecer, a gente quer viver. Quem não quer, né, ter uma vida assim? Quem não se alimenta de relacionamento humano? Todos nós. Então, o grande problema é que a gente tem uma cabeça racional, em geral, que é muito controladora. Isso é para tudo, né? Para trabalho, é para paquera, é para namorada, é para família. E às vezes a gente quer que o mundo se enquadre numa caixinha que a gente criou ali, a gente fez uma caixinha imaginária do todo, e acredita que o mundo será assim, o mundo não será. Então por isso que a gente fica quebrando a cabeça o tempo inteiro quando rola um imprevisto, sendo que o imprevisto é a realidade da vida, entende? Uhum. Então quando a gente começa a entender, né, assim como falou o moço aqui, que falou que o imprevisto advém a todos, né? Sim, essa é a vida. Viver é a arte do improviso, né? Do imprevisto. É isso que é viver. Quando a gente entende esse caos, que é o próprio viver, a gente percebe que nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente interage com o novo, com o que vem, com o que aconteceu, as coisas não estão acontecendo como a gente planejou em momento nenhum, de tudo que a gente for fazer. Vai no restaurante. Por que deveria ser diferente ao falar em público? Por que a gente não confia da mesma forma que a gente vai chegar num lugar e pedir uma bebida e só tem suco de goiaba, não tem de maçã? Então vai de goiaba mesmo. Nossa, não tem um de maçã!
Sabe, a gente não faz essas crises todas. A gente vai fazer isso onde? No falar em público. Por quê? Porque a gente quer ser aceito. Então aqui tem uma questão da insegurança, da questão do ser aceito. E, voltando a Brené Brown, ela fala muito sobre que o que nos conecta é a vulnerabilidade, entendeu? Quando eu entendi isso, o avanço que eu tive na minha carreira não foi só de carreira, foi como artista. O jeito como eu atuei estava melhor, tudo ficou melhor. Porque eu entendi que eu não tinha que ser a perfeitinha Fernanda CDF da escola, que estudava bonitinha e que tinha que fazer a prova, estudo o texto, porque eu sempre fui uma ótima aluna, estudava o texto bonitinho, vinha toda decorada, fazia direitinho o que o diretor pediu. Mas era duro, entendeu? Mas não tinha improviso, aquela coisa ali, sabe, encaixotada. Aí chega uma hora que você fala, ai, quer saber? Vou deixar um pouco as coisas acontecer também, sabe? Não vou ficar eu controlando tudo, porque o universo também nos ajuda, né? Quando a gente se abre para ele, sabe? Então, o teatro, aí voltando ao teatro, o que o teatro te ensina, né? Improvisação e exercício de teatro. Te ensina que você só vai ser criativo ou proativo na situação de improviso, se você se abre para o que está acontecendo. Não vai ser você muito que vai escolher, não vai ser a sua cabeça racional. Vai ser essa sua outra inteligência interior, assim, que é do seu inconsciente, do seu repertório. E aí, como é que eu conquisto isso, então? Ampliando meu repertório, lendo mais, vendo mais coisas diferentes, ouvindo música diferente, vendo filmes, entendeu? Em outras áreas que eu vou recheando a minha vida e vou me tornando uma pessoa mais interessante, que aí na hora que eu for falar em público é essa pessoa que vai estar aqui. Entendeu? Vou carregar tudo isso comigo, né? E eu acredito que falar em outras línguas e ter essa experiência com culturas tem a ver com isso, né? Do quanto você também quer se envolver ali na cultura que você resolve estudar ou falar, enfim. Né? Você ficou meio filosófica aqui a resposta, mas realmente é exatamente isso que eu acredito em relação a gente lidar com os imprevistos, sabe? Sim, é uma coisa que eu também trago muito para quando eu faço vídeos aqui, quando eu faço vídeos também lá no YouTube, eu também converso muito sobre isso de por que a gente se cobra essa perfeição ao falar inglês, ou no seu caso, por que a pessoa se cobra essa perfeição ao falar em público, se a gente não é perfeita e tá tudo bem, não é? Nós somos pessoas que temos qualidades, temos defeitos, pontos fortes, pontos fracos, e a gente não fala em português perfeitamente, então por que esperar isso do inglês? A gente não fala português perfeitamente, então por que esperar isso só no momento que você vai se apresentar e falar em público? Então, essa cobrança, né? Eu acho que às vezes fica um pouco filosófico, ou então de busca por si mesmo, mas quando a gente faz essas análises de quem nós somos e por que a gente se exige, por que a gente tem o medo de falar em público, o medo de falar inglês, é porque talvez a gente precise fazer essa introspecção, a gente precisa realmente desse momento de se entender e de perceber que a gente se cobra algo que não é factível, né? Que não é realizável. Eu acho que a gente tem uma cultura, infelizmente, mais de se criticar do que de elogiar, né? Se a gente começa a reconhecer os nossos poderes, né? Onde a gente já chegou, se cada dia a gente tivesse essa gratidão por tudo que a gente já fez, já aprendeu, né? Um pouco uma cobrança menor em relação aos passos. Né? Imagina, quando a gente é criança, a gente aprende tudo do zero, a gente aprende a falar do zero, aprende a andar do zero e vai e cai, começa de novo. E quando a gente é adulto, né, você quer fazer a primeira aula de oratória e no dia seguinte você já quer ser o palestrante número 1 do TED Talks. Não, por quê? Você tá aprendendo agora. O Barack Obama, né? Então, assim, calma aí, vai devagar com você, porque eu tô muito bem obrigada aqui, isso não vai me afetar como professora de oratória, mas vai afetar você, entendeu? Né, se eu filmo uma apresentação de um aluno em sessão e ele não quer se assistir, ai meu Deus, não vou assistir não. Falei, olha, é pra você esse vídeo, eu vou deletar depois do meu computador, é pra você acompanhar o seu processo. E acompanhar o processo, às vezes eu falo, nossa, entendi como respira na pausa, nossa, entendi como é que tira um vício de linguagem. Nossa, agora eu sei como é que eu consigo gerar mais conexão com o meu público. É isso? Ah, entendi o que é consciência corporal. Você entende uma coisa, isso já é um ganho maravilhoso. Palmas pra você, entendeu? E as coisas vão indo aos poucos, né? Sim. São baby steps. Passinhos pequenininhos e constantes. Bom, teve mais um comentário aqui, deixa eu ver, voltar. O comentário do José foi: perfeito, a vida é incerta e não temos o controle de tudo. Exatamente. Sim. Aí também Almeida Wood, perfeito, nos cobramos muito. Exatamente.
Ok. Então, como é que as pessoas te encontram? Como que elas entram em contato com você para aprender um pouco mais e treinar e aprender as técnicas que você tem em relação à oratória e como falar em público? E mais uma vez, muito obrigada. Uhum. Muito bem, adorei o convite. Você também é uma pessoa bastante empática, que tem uma comunicação muito agradável com o seu público. Bem Muito legal obrigada. de observar isso, essa escuta, né? Acho que é bacana também a gente perceber, né? Olha como é o ganho, né, gente? Quando a gente começa a observar o outro também do ponto de vista da comunicação, olha a escuta que ela tem, né? Tom de voz, entendeu? São essas percepções da comunicação do outro que a gente vai vendo, né? O que que eu gosto na comunicação? Como que eu posso também, o que que eu quero, afinal de contas, melhorar? Como é que eu gostaria que fosse a minha comunicação? Nos exemplos a gente aprende muito, né? Então foi um prazer para mim estar aqui. Vou te acompanhar mais, porque o inglês é uma língua que eu estudo, que eu também entendo completamente, todo esse medo do falar, né, em inglês. Eu sou uma pessoa que falo muito bem português, então para mim acho que esse lugarzinho do perfeccionismo, né, que fica, como eu gostaria de falar, a gente tem isso e a gente tem que tirar isso, não é isso que vai fazer você se tornar uma pessoa humana ao falar outra língua. Tá, é exatamente essa mesma lógica eu uso pra mim. Tudo que eu falo aqui, eu aplico. Eu sou a primeira cobaia, gente. Tudo que eu ensino, eu apliquei em mim. Tomei todos esses remédios aí antes de poder aplicar nos outros, né? Por isso que eu acredito neles, porque eu vejo eles funcionando. E quem quiser conhecer mais meu trabalho lá no meu perfil do Aprenda a Falar em Público, tem de tudo. Lá tem o link da minha mentoria, tem site dos cursos, tem curso online, tem um monte de vídeo com dicas. Toda terça, às 8h30, eu faço live também toda semana com novas ideias sobre comunicação, inovação na comunicação, temas diversos em relação a essa área. E tem meu perfil pessoal também, que aí é já mais minha carreira de atriz, as coisas que eu estou produzindo como artista. Então é só entrar em contato comigo em inbox, falar a sua necessidade, explicar um pouquinho o que você quer aprender, que a gente encontra um processo bem bacana de mentoria para você. Só para esclarecer uma coisa, às 8h30 na terça-feira, pela manhã ou à noite? Ah, boa, olha aí, ó. Rapidinha. 8h30 da noite. 8h30 da noite, Horário 8h30 de da São manhã, Paulo. gente. Eu só acordo se me pagarem muito bem. Sou muito notívaga. Pagando bem, até acordo às 8h30 da manhã, mas é 8h30 da noite, tá, gente? Pronto, então, 8h30 da noite, às terças-feiras, segue lá, Fernanda, no Aprender a Falar em Público. E deixa eu te dar uma sugestão, se me permite. Claro. Que você comentou sobre essa sua... que você fala muito bem português e que talvez seja isso que esteja te dificultando um pouco para se sentir confiante para falar em inglês. Oba, quero dicas. A minha sugestão é: não compare o tanto que você sabe em português com o tanto que você ainda está aprendendo em inglês. Porque não é justo fazer essa comparação. É como se você estivesse querendo... Eu sei que são duas línguas. Talvez por isso que a gente faça essa comparação. Muita gente faz. Mas é como se você estivesse querendo comparar, sei lá, maçã com carro. Não tem como você fazer essa comparação, porque você já está inserida num contexto que você pratica português já há muitos anos. E o que eu sempre falo, que a prática leva a confiança, então você já pratica português há muitos anos, você você está inserida numa situação que você pratica todos os dias, durante muitas horas por dia, e o inglês provavelmente você não pratica tanto. Então você ainda não tem o mesmo grau de confiança em inglês, porque você não praticou tantas horas quanto você praticou português. E tá tudo bem também. Você provavelmente vai continuar falando com sotaque, você provavelmente não vai falar como uma nativa, mas tá tudo bem. Nosso sotaque, quando a gente fala inglês, é muito bonito. E é aceitar isso. Sim, muito bom, isso mesmo. Acredito que seja. Bom, então, muito obrigada para quem esteve aqui. Muito obrigada, Fernanda, mais uma vez. Foi uma aula, foi um prazer te conhecer. E eu acredito que eu vou deixar essa live salva. E quem quiser ver, rever, anotar alguns pontos, algumas sugestões que você deu em relação a Brené Brown, por exemplo. Então, vai ficar salva e a gente continua se vendo e se falando em outros momentos. Sim, obrigada pelo convite. Um beijo a todo mundo aqui que participou, que contribuiu, as perguntas da caixinha, que foram ótimas. E muito sucesso aí na sua carreira, tá bom? E daí para você também. See you, gorgeous. Beijo.